Como colher batatas sem cavar? Essa pergunta é frequentemente feita para mim. Você verá que estamos puxando-as. Então temos a Daiane aqui ajudando e eles estão cortando as partes de cima primeiro. Eu tenho um canivete no meu bolso e posso fazer o mesmo. Então estas são batatas Jazzy, é uma variedade precoce plantada não faz muito tempo, há cerca de 2 meses e meio atrás. É o tempo que as batatas levaram para crescer, sendo basicamente o primeiro plantio, um tipo de colheita precoce. Então há também uma questão, além de colher as batatas, o que vamos plantar em seguida. E neste caso, vamos plantar alho poró, então já tenho algumas mudas de alho poró que foram semeadas no início de abril em bandejas de módulos e replantadas no final de maio. As batatas estão prontas para o plantio no solo, com seus brotos já visíveis após o corte das partes superiores. Cortar as partes de cima não é obrigatório, neste ponto, mas é em parte para o vídeo. Isso também nos ajuda a ver que existem 8 plantas aqui em um canteiro de 2 metros de comprimento. Isso é 2 metros e tem 1,20 m de largura. Então temos 2 fileiras de batatas. Descobri que esse espaçamento funciona muito bem para dar uma colheita decente, sem amontoar muito as plantas. Se você colocá-las mais perto, pode obter mais batatas, mas haverá muitas pequenas. Estas são pequenas porque a Jazzy é uma batata salada cerosa e existem diferentes maneiras de fazer isso, mas eu gosto de apenas pegar todas as hastes ao mesmo tempo, e então você pode puxar e lá estão todas elas, e muitas vezes no topo você tem algumas menores, e então olhe para isso, na verdade isso é um pouco maior do que o normal para uma batata salada. Mas descobrimos ao comer essas que o sabor é excelente, e elas são realmente boas salteadas, ou eu as fervo um pouco, talvez, e então as asso. E você tem muitas opções. Mas a outra coisa linda sobre isso, e bastante extraordinário aqui, estamos ainda na primeira semana de julho, e essas batatas vão armazenar. Então elas vão estar quentes por um tempo. Agora, e isso não importa, porque nesta fase as plantas não estão tentando brotar. Elas só começam a brotar uma vez que estiverem frias o suficiente, é desencadeado por uma noite fria em novembro, aqui geralmente abaixo de 5 graus centígrados. 40 graus Fahrenheit inicia o processo de brotação. Tiramos os brotos do saco por volta do Natal, esfregamos novamente no início de fevereiro, o que ajuda no armazenamento. Podem ser armazenados em um saco de papel no galpão de jardim, em temperatura ambiente, desde que não congele, pois isso os estragaria. Outra vantagem de armazená-los é que a pele deles ainda não está completamente seca, está bem formado. Esses parecem muito pele dura, mas você pode deixá-los ao sol por 1 dia ou 2, e isso ajuda a estabilizá-los, poderíamos dizer, para que possam ser armazenados melhor. Então, foi um ano seco e ainda assim há um pouco de dano causado por lesmas, e é assim que o dano das lesmas se parece. Quando você vê isso em poucas batatas, não é nada demais. Se a vítima fosse branca, poderia haver mais repercussão, mas não estou muito preocupado. E tem também o esverdeamento das batatas. Onde as batatas são expostas à luz, é a coisa clássica que acontece. O verde tem solanina que, se você comer demais, não é bom para você. Não vai te matar se você comer um pouco assim, mas em uma batata verde, você sempre pode cortá-la ao meio e comer a parte verde longa. Então, esses são pequenos e podem ir para a compostagem. É totalmente seguro compostar tudo isso. Dizem que você não pode, mas você pode sim. Então, tudo o que não vamos realmente comer ou guardar para comer mais tarde vai para a pilha de compostagem. E o tamanho depende de você. Essas batatas para salada serão ótimas. As que eu não me incomodaria são as deste tipo de tamanho. Até mesmo essa, talvez. Mas você ainda tem que
removê-las, porque se você deixar essas, é surpreendente, até uma desse tamanho fará uma pequena planta de batata, não é o fim do mundo, mas é um pouco irritante, apenas uma futura capina, você poderia dizer. Então sim, apenas tire todas elas e então a revirada para encontrá-los todos. Esta é a famosa coisa com batatas. E as pessoas perguntam, como você consegue encontrá-las todas e não deixá-las crescer novamente? Bem, geralmente nós conseguimos isso. E parte da razão é, não cavamos o chão, ainda está firme. Você pode ver que a maioria das batatas estão perto da superfície, mas algumas encontraram uma rachadura e empurraram para baixo. Por isso é preciso ter cuidado ao usar uma pá, mas lá vai você. E apenas dê uma pequena raspada. Aqui está um brinde. Ovos de lesma. Então isso apenas mostra que eles estão à espreita e quando o clima muda, esses vão eclodir. Então vou colocá-los todos na pilha de compostagem. Estamos plantando alhos poró, que não são muito suscetíveis a lesmas, mas elas sempre estarão conosco. Elas são apenas menos evidentes em tempo seco, porque não conseguem fazer muito. Então elas meio que entram em hibernação, mas infelizmente não desaparecem para sempre e voltarão para fazer seu trabalho, que é limpar os detritos. Então agora temos uma superfície rica em composto, porque amontoamos essas batatas com um pouco de composto de cogumelos e composto de resíduos verdes em cima de esterco animal. A maior parte deste canteiro foi alimentada ao longo dos anos. O solo foi alimentado com esterco animal, seja esterco de cavalo ou, na verdade, composto de banheiro compostável. 2 anos atrás, somos animais, mesma história e até nós realmente colhemos pastinacas antes desta colheita de batatas. As últimas pastinacas foram colhidas em abril. Pode-se dizer que a cama, não completamente cavada, teve um pouco mais de afrouxamento do que o habitual. Mas eram pastinacas o tempo todo. Este é um teste de 3 faixas. Então, o que eu estou fazendo aqui é esterco animal. Depois temos o composto de cogumelos e resíduos verdes, ambos sem escavação. E então, o mais distante, nós usamos o garfo para soltar o solo e Adam fez isso em abril. Então, isso faz alguma diferença? Se sim, qual? Vamos ver. Vamos colher cada uma dessas 3 camas. Tem o mesmo número, 8 plantas de batatas ao mesmo tempo. Tudo é basicamente o mesmo, exceto composto de animais, principalmente não composto de animais, e a aeração do solo. Vamos ver como se comparam. Agora vou apenas pisar isso e depois dar uma regada, e então podemos plantar os alhos porós. Então são 11 quilos de batatas. Isso é pouco menos de 1,5 kg de planta. São 3,5 kg de batatas por planta, em menos de 3 meses, com tempo para uma safra subsequente e comida que vai ser armazenada. Para mim, as batatas são simplesmente brilhantes. Você está usando bastante composto. Esse composto não é apenas para as batatas, vai ajudar a cultivar alguns alhos poró lindos. Os alhos poró eu ainda não vou cobrir. Temos mineradora de folhas de alho aqui, mas ela não começa a voar novamente ou a se sentir bem até... As árvores serão descobertas até o início de setembro, quando colocaremos uma cobertura. Se você está se perguntando por que adicionamos mais água, mesmo após parecer bem molhado, é porque leva um tempo para a água penetrar e se infiltrar. E quero que fique razoavelmente úmido antes de plantar os alhos poró. Isso apenas facilita a rega subsequente se você souber de onde está começando, por assim dizer, com um solo bem úmido. Então a próxima coisa é planejar o plantio de alho poró. Ao plantar os alhos poró, descobriremos a real umidade do solo. Está seco. Oh. Caramba.
Ok, então talvez porque isso esteja no canto, mas aqui isso é depois de uma primavera muito seca. Olhe para essa poeira e graças a ser composto eu posso tirá-lo pelo menos, mas se isso fosse solo puro, eu estaria realmente lutando para fazer este buraco. Eu sei porque estava plantando algumas flores ontem em vasos de 1 litro e isso precisava de um buraco maior e não havia muito composto no chão. Não foi fácil colocar essas flores, então Isso significa que devemos deixar o espaço o mais vazio possível, criando uma bela cavidade ao redor delas para que a água possa fluir para os buracos de plantio, vai precisar de muito mais. Mas o que podemos fazer uma vez que os vazamentos estão dar água direcionada a cada planta de vazamento inicialmente nesta fase, isso é viável, e quão fundo colocar os vazamentos, este está indo um pouco mais fundo, conseguir fazer um acordo, quanto mais fundo você vai, é viável com vazamentos, porque então você obtém um talo ou caule mais branco. Sempre compacte bem e você não quer ir muito fundo, porque se você plantar muito fundo, em parte é difícil tirá-los e na verdade eu acho que o caule ficará realmente longo sem que eles vão fundo. É mais que não será branco, mas ainda será verde claro, será doce. E essa variedade é Jolante, que é uma segunda precoce. Então Jalana é ótimo para colheita de outono, ele também sobreviverá a um inverno ameno, mas parte do motivo pelo qual eu realmente me aprofundei nele foi por causa do minerador de folhas, porque se houver danos aos vazamentos, eles realmente aparecem a partir da segunda metade de outubro em diante. Se você já tem uma folha grande, então você tem uma grande colheita antes que a praga cause muito dano, então eu vou apenas retirar um pedaço deste solo para mostrar a você, porque me perguntam muito isso. Então, meu solo está compactado, né? O que eu vou fazer? Você pode ver como é duro, mas isso não é o mesmo que compactado, porque esses pedaços, embora sejam duros, muito duros, eu ainda posso com meus dedos desmontá-los. E quando você faz isso, você pode ver pequenos buracos lá, e isso é um sinal de que o solo está realmente bastante aberto. As pequenas raízes, bem como as raízes de batata. Então, as raízes da batata entraram em parte deste solo realmente duro, o que eu esperaria, na verdade, sabe? Isso é meio normal para o que é. Não se preocupe se o solo parecer muito duro ao fazer este trabalho. Normalmente eu não notaria, porque sabemos que essa é a beleza disso. Você deixa o solo por si só, mas ocasionalmente é mais na rega, na verdade. Mas se você não tem certeza de quão úmido, após regar, faça um pequeno buraco no solo e observe. Geralmente, ao fazer isso, fico surpreso com o quão seco está. Ele está, pois pode parecer úmido após a rega. Mas isso é apenas na superfície e mais abaixo ainda está muito seco. Você não precisa estar totalmente úmido. Bem no fundo, mas se você tem água suficiente. Isso é bom e tem outra batatinha. Sim, aí está. Então vamos continuar agora. Em termos de água, regando um pouco essas plantas. Próxima semana será quente e ensolarada por 2 ou 3 dias. Então reduza a frequência de rega, talvez regue-os a cada 5 dias, mas um pouco mais. E no momento é uma espécie de água direcionada que você pode colocar no buraco de plantio, mas então conforme você avança 2 semanas, poderia ser a cama inteira mais. Se tudo correr bem, poderíamos começar a colher este Gillant em outubro, daqui a 3 meses. Pode ser bem grande. E isso está obtendo um valor realmente bom de um espaço que tem 1,2 por 2 metros. Isso é 2,4 metros quadrados, já deu 11 quilos de batatas, alhos poró a caminho. Esta colheita é de toda a extensão, e isso é 6,5 metros, e a largura é de 1,2 metros de canteiros, 30 centímetros de caminhos. Eu conto a largura do caminho calculando a produção por área, então 6,5 vezes 1,5 é cerca de 10.000 metros quadrados, que deram tudo isso, que é cerca de 38 quilogramas de batata que foram cultivadas a partir de
de batatas semente do exterior. Então, o próximo passo é manter todos no saco até perto do Natal. Quando começarem a brotar, tiramos, esfregamos os brotos e selecionamos os melhores para semear na próxima primavera, evitando os muito grandes e de tamanho médio como esse, e coloco-os em algum lugar iluminado. Se você não fizer isso, eles ainda serão bons para plantar, mas ficarão na escuridão e farão um longo broto que fica danificado quando plantados. Essa é a razão para a germinação, como é chamado. Não é necessário cortar as batatas antes de plantá-las. É mais que cultivar um pequeno broto que irá para o solo sem danos. Faz muito mais sentido do que não fazer isso e deixá-los em um saco. O rendimento foi faixa 1, solo de garfo, 12,88. Faixa 2, sem escavação, mesmo composto, 13,54. E a cama de esterco animal, curiosamente, foi menor, 11,88. E varia a cada colheita, essas 3 faixas. O padrão ao longo 10 anos é que o solo de garfo dá 7% menos comida, e este dá o máximo. E este varia, então algumas camas como aqui, o esterco animal vai um pouco menos por qualquer motivo. E como na cama de alface que estamos colhendo agora, esta produziu muito mais que as outras 2. Então ainda há muito a aprender com essa colheita de batatas, mas espero que você tenha gostado de ver esse incrível potencial das batatas em um curto espaço de tempo. Escolha a variedade que você gosta. Eu gosto deste rato por causa de sua serosidade. Você pode assá-los, cortá-los em pedaços ou fazer qualquer coisa, já que são serosos.